Oi, nós... Bom, hoje, bom dia a todos e todas. Hoje, nossa reunião clínica, a gente conta com a ilustre presença do professor Dr. Júlio César Posati Rezende, que possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, né, em Uberaba, em 2004. Ele é especialista em ginecologia e obstetrícia, também pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, com qualificação em patologia do trato genital inferior e colposcopia. Ele possui mestrado e doutorado em oncologia pela Fundação Pio XII, onde atua como docente do programa de pós-graduação, e também atualmente atua como médico, coordenador médico do Departamento de Prevenção de Câncer do Hospital de Câncer de Barretos e responsável pelo ambulatório de patologia do trato genital inferior do Instituto de Prevenção Avon, e é preceptor em ginecologia do internato em medicina da Faculdade de Ciências da Saúde, Dr. Paulo Prata. E hoje o tema a ser tratado é a atualização sobre o rastreio do câncer cervical no Brasil. Eu queria agradecer muito a presença do professor Júlio, é uma honra ter você aqui com a gente, e a palavra é sua. Carol, bom dia, muito obrigado. Gostaria de começar agradecendo o convite, é um prazer para mim, a honra é toda minha de estar aqui com vocês na manhã dessa quarta-feira. E agradecer a professora Silvana, que pessoalmente me fez o convite. Provavelmente eu não vou trazer para vocês nenhuma atualização, nada muito novo do rastreio atual do câncer de colo uterino no Brasil, mas a verdade é que nós estamos num momento de transição, nós estamos aí transicionando para o rastreio em biologia molecular e, sobretudo, para um processo de maior ampliação do rastreio e organização dos seus processos. Então, talvez as novidades não estejam já, nesse momento, em cenário real, mas elas estão por vir. Então, é isso que a gente vai discutir um pouquinho. Eu não tenho conflitos de interesse para declarar em relação a essa aula. Eu até apresentei esse slide aí no último congresso, na jornada de ginecologia de Ribeirão Preto, trazendo para vocês essa atualização do ponto de vista da normativa, do Diário Oficial da União, que publica, depois de um processo longo e burocrático dentro das câmaras técnicas ali do Ministério e da Conitec, a possibilidade da incorporação dos testes de biologia molecular em cenário SUS, em cenário de saúde pública. Então, vejam ali no destaque que eles colocam, com data de 8 de março, agora de 2024, a possibilidade de incorporar os testes moleculares para a detecção de HPV oncogênico por técnica de ampliação de ácido nucleico baseado em PCR com genotipagem parcial ou estendida, validados analítica e clinicamente, claro, nas diretrizes nacionais. Então, é um pouco baseado nesse pontapé da incorporação do PCR-HPV que nós vamos discutir para onde estamos caminhando. E aí, é claro que são muitos os desafios, né? Ontem mesmo, numa reunião à noite, nós estávamos discutindo isso, de que essa transição ela não vai se dar ao mesmo tempo e da mesma forma para todos os cenários. Isso, claro, vai ocorrer num processo aí longitudinal, com tempos variáveis e com modelos também que, num primeiro momento, devem ser uniformizados, mas que, a longo prazo, vai precisar prever as particularidades e especificidades de cada região. Mas eu elenquei aqui para vocês os principais desafios que estão aí postos na mesa, né? A ampliação do acesso e padronização dos protocolos e atualização das diretrizes nacionais. Nós precisamos definir as indicações e categorizar os testes conforme os seus objetivos. Nós precisamos trabalhar um pouco essa questão do conceito, da nomenclatura, né? O Brasil ele tem um conhecimento e usou por muito tempo a técnica de captura de híbridos, mas agora nós estamos falando de testes baseados em PCR. E testes utilizados para quê? Para rastreio primário, para segmento de casos alterados ou para controle de cura pós-tratamento. Nesse primeiro momento, nós estamos falando de testes para rastreio primário, ou seja, é o teste de entrada que vai ser utilizado em substituição
ao nosso Papa Nicolau, a citologia, a colpocitologia, né? Como fazer a interpretação desses resultados? Como conduzir os casos alterados, né? Como compreender essas modalidades de testes disponíveis, tanto para a população geral quanto para nós profissionais de saúde. E no cenário brasileiro, como que nós vamos reposicionar o Papa Nicolau? Qual o espaço que a citologia vai ocupar a partir da introdução dos testes moleculares? Isso também precisa ser definido. A citologia, evidentemente, não vai desaparecer, mas ela precisa ser reposicionada como um segundo teste com alta especificidade e dar a ela o valor que merecidamente ela tem. E aí, para isso, eu até coloquei esse ícone aqui, desse equilibrando pratos, né? Tem alguns pontos que chamam muito a atenção quando se vai fazer essa transição para testes moleculares. Isso não é só no Brasil, o mundo todo sofreu e ainda sofre de alguma forma com esses impactos, né? Primeiro, você precisa aumentar a cobertura, isso é fundamental. E para aumentar a cobertura, vejam, eu até destaco ali em amarelo, a necessidade da organização dos processos. Nós precisamos definitivamente, nós já estamos muito atrasados com esse processo, mesmo o rastreio citológico, ele precisaria vir dentro de um escopo de organização do rastreamento, mas o teste molecular, ele necessariamente precisa vir de mão dadas com a organização dos processos. Quando eu falo organização dos processos, eu estou querendo dizer um banco de dados centralizado, robusto, confiável, em que eu realmente saiba quem são as mulheres que precisam ser rastreadas, obedecer e seguir as regras de população-alvo do ponto de vista da faixa etária, conduzir os casos alterados de forma adequada, com investigação precisa e tratamento desses casos. Isso é fundamental, porque senão nós não vamos sair do lugar, né? Eu sempre gosto de reforçar, e sei que todos vocês sabem disso, mas fazer rastreamento não é simplesmente oferecer um teste diagnóstico, não é simplesmente oferecer Papa Nicolau, oferecer PCR HPV. É muito mais que isso. O teste é simplesmente a porta de entrada. O que vem a partir disso é tão ou mais importante do que colocar a mulher dentro do rastreamento. Evidentemente que rastrear com testes de maior sensibilidade acabam por induzir maior número de mulheres para os exames de colposcopia. Então, esse é um impacto que nós vamos ter que absorver e modelar a melhor forma de superá-lo. E redirecionar os serviços instalados de citopatologia. Porque, é claro, nós temos hoje no Brasil uma rede ampla de citotécnicos, citologistas, médicos citopatologistas. Qual vai ser esse redirecionamento? Como esse recurso humano vai ser reaproveitado após a substituição para os testes moleculares? Um passo fundamental e que precisa ser dado é, primeiro, a substituição da citologia convencional pela citologia em meio líquido. Nós precisamos ter coleta em meio líquido para que você tenha essa flexibilidade dos diversos modelos de rastreio. Então, nós estamos falando de rastreio com testes sequenciais. Você começa primeiro com teste molecular, em alguns casos você vai precisar fazer citologia reflexa. E para esses testes sequenciais, você necessariamente precisa utilizar a mesma amostra. E para isso, claro, é necessário que se introduza o meio líquido de conservação e de coleta. Hoje nós já temos vários no mercado disponíveis e isso faz parte aí do processo de implementação. Aqui eu trouxe para os senhores avaliarem um mapa dessa transição, né? O mundo já tem feito a transição para testes moleculares há algum tempo. Vejam que os países da Ásia e países africanos, alguns ainda utilizam inspeção visual pelo ácido acético, ali destacado em laranja, e outros países, nesse azul mais escuro, já fazem a transição para os testes moleculares. Sobretudo, um caso índice para a gente é sempre a Austrália, do ponto de vista tanto da vacinação quanto do teste de HPV. E na América Latina, onde nós estamos? Nós publicamos agora recentemente essa revisão, em que a gente fez um levantamento específico dos países latino-americanos,
mostrando em que situação nós estamos na utilização dos testes moleculares. E vejam que a maioria dos países ainda não fizeram essa transição, com exceção do México, que está aí alguns passos à frente. No Brasil, o que nós temos são iniciativas pontuais, iniciativas focais, muito baseadas em projetos de pesquisa, em iniciativas de secretarias municipais e estaduais de saúde. Um desses principais exemplos, provavelmente vocês já conhecem, é o programa preventivo que foi desenvolvido em Indaiatuba, aqui no interior do estado de São Paulo, em parceria com os colegas da Universidade Estadual de Campinas, e que previa a utilização dos testes moleculares como rastreio primário. Eles incluíram nessa casuística cerca de 16 mil mulheres testadas de outubro de 2017 até 2020. E esse foi o modelo empregado nessa iniciativa. Nesse modelo, qual é a proposta? Primeiro teste HPV, mas um HPV que nos entrega a genotipagem. Isso é fundamental. E a própria publicação do Ministério da Saúde deixa isso claro. Nós vamos utilizar testes de PCR com genotipagem. A genotipagem ela pode ser parcial, quando ela me diz apenas 16 e 18, e não detalha os outros tipos, ou pode ser uma genotipagem estendida. No caso específico de Indaiatuba, o modelo utilizado previa genotipagem parcial, e vejam que para os casos 16 ou 18 HPV positivo, imediatamente essas mulheres são convocadas para a colposcopia. E para os outros tipos de HPV positivos, não 16 e não 18, o que é previsto no caso de testes positivos é a citologia reflexa. Nós vamos voltar ainda nesse assunto mais à frente na minha apresentação. E aqui mostrando um pouquinho dos resultados que eles obtiveram, a taxa de positividade total para a infecção por HPV de alto risco. E aqui vale esse esclarecimento, sempre estamos falando de detecção de HPV de alto risco. Não há espaço para detecção dos tipos de baixo risco dentro de cenário de rastreio populacional de câncer de colo uterino. Então, uma taxa global de positividade da ordem de 13%, 10% de citologias realizadas nessa população geral. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: para cada 100 mulheres rastreadas, apenas 10 vão ter um teste de Papa Nicolau realizado, vão ter a sua citologia preparada dentro do laboratório e a leitura das condições e da avaliação morfológica. E 6% da população geral indicada para colposcopia. Então, hoje, nós temos uma taxa de colposcopia, quando se faz rastreio por citologia, da ordem de 2,5%. Então, vejam que o aumento é da ordem aí de 3 vezes. Então, realmente teremos uma sobrecarga, um impacto nos serviços de colposcopia. Um outro programa que tem sido desenvolvido, e a gente tem cooperado também, é o programa do Estado de Pernambuco, Útero é Vida, em que a Secretaria Estadual de Saúde deu esse primeiro pontapé, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, mas a modelagem é muito semelhante à de Indaiatuba. Então, mulheres de 25 a 64 anos, rastreadas por teste molecular, com testes negativos, repetindo a cada 5 anos. E eles têm lá já os seus resultados também preliminares, e com uma novidade, porque esse projeto de Pernambuco, ele previa também o desenvolvimento de uma tecnologia nacional de um teste baseado em PCR, com genotipagem parcial, e foi desenvolvido em parceria com o Instituto de Biologia Molecular do Paraná, o IBMP. E esse teste ele já está validado de forma analítica, já tem aprovação pela Anvisa e vai ser mais uma possibilidade dentro do arsenal aí de catálogos de testes moleculares a serem utilizados proximamente no Brasil. Aqui um mapa mostrando a evolução dessa inclusão. É um mapa que já está um pouco desatualizado, porque, na verdade, já foram incluídas outras regiões nesse projeto de Pernambuco, mas mostrando aqui para os senhores que os resultados detectáveis, eles não mudam muito, né? Na ordem de 10%. Então,
Indaiatuba 13%, Pernambuco 10%, e o que a gente vê na América Latina é exatamente isso, algo em torno de 10% a 13% de positividade para HPV de alto risco, quando se obedece à população-alvo de 25 a 64 anos. E aí eu trago aqui os principais questionamentos, né? Olha, se vamos transicionar para técnicas moleculares, nós precisamos responder essas perguntas. Qual o melhor modelo? Por que optar pelo HPV? Como escolher o teste de HPV dentro de um cenário de centenas de testes disponíveis, né? E realmente a gente deve valorizar só HPV 16 e 18 ou precisamos empreender aí esforços e valorizar outros tipos virais? E aí nós vamos passar aí por essas perguntas nessa segunda parte da apresentação. A primeira delas, ela é muito óbvia, né? Por que optar pelo teste molecular, pelo HPV? E é muito fácil defender o teste molecular, porque ele tem inúmeras vantagens em relação à citologia. A principal delas é a maior sensibilidade. Então, mesmo que você esteja diante do melhor citopatologista, do laboratório que tem o melhor controle de qualidade interno e externo, das amostras mais bem coletadas, o teste citológico vai ficar aquém dos testes moleculares do ponto de vista de sensibilidade na detecção das lesões intraepiteliais e das lesões invasivas. Você tem um ganho muito considerável em termos de reprodutibilidade, porque não são examinadores dependentes, são testes automatizados, com resultados dicotômicos, em que ele te diz, olha, está positivo ou está negativo. Tá? Então, você não tem um pouco positivo, mais ou menos negativo, como acontece com a citologia, sobretudo naquelas classificações de atipias de significado indeterminado, em que a paciente aparece no consultório, você tem um ASC-H, ela pode ter desde nada até uma lesão invasiva, então claramente é uma limitação do teste citológico. Alto valor preditivo negativo, o que confere maior proteção para as mulheres testadas negativamente pelos próximos anos, e isso, claro, traz como consequência a possibilidade do aumento de intervalo entre dois testes negativos para 5 anos. Hoje o intervalo para a citologia é a cada 3 anos, e também a possibilidade de amostras autocoletadas, que a gente não tem com os testes citológicos, né? Isso daqui eu já disse para os senhores, né? A capacidade do teste de resultado bem objetivo e categórico. Uma outra questão importante é que os testes baseados em PCR, eles apresentam controle interno da beta-globina. Então, se a amostra não está adequada, ele não vai te dar um falso negativo, ele não vai dizer, olha, está negativo. Não, ele vai te alertar, o teste está inválido, porque essa amostra não está condizente com a possibilidade de leitura, por vários motivos. Mas deixando claro que isso é uma proporção extremamente pequena das amostras coletadas, tá? E também abandonar as indicações equivocadas da solicitação de testes citológicos do Papa Nicolau. Hoje é muito comum na prática clínica as pessoas solicitarem citologia porque a mulher se apresenta à consulta com alguma queixa, vulvaginites agudas, prurido, conteúdo vaginal anormal, e se processa um teste de Papa Nicolau. Isso vai ser deixado de lado, porque realmente não faz parte do objetivo do teste citológico de Papa Nicolau, o diagnóstico microbiológico. E a amostragem em meio líquido única para testes diversos. Então, uma flexibilidade de você utilizar um pouco da amostra para o teste citológico, um pouco da amostra para testes biológicos, não só do HPV, mas, por exemplo, para a pesquisa de cervicites, Neisseria, clamídia. Aqui mostrando para vocês uma revisão que é clássica, a gente sempre cita esses números, e os diversos trabalhos, quando analisados em conjunto, eles mostram aí uma força de sensibilidade da citologia em torno de 50%, chegando a 60% nos melhores cenários, mas, por outro lado, o teste molecular do HPV superando 90% de sensibilidade. E aqui eu gosto de mostrar esse diagrama, porque simplifica bastante essa diferença dos dois testes, em que em vermelho eu mostro as mulheres que verdadeiramente têm lesão. Quando você rastreia com citologia, a citologia consegue encaminhar para a colposcopia
algo em torno de metade dessas mulheres que têm lesão no primeiro round. Quando você tem uma citologia muito bem feita, você consegue aumentar um pouco essa sensibilidade e você encaminha mais pacientes. Mas verifiquem, quando o rastreio é feito com teste HPV, você traz muito mais mulheres verdadeiramente positivas para a investigação complementar. Qual é aqui o efeito adverso, né? Vamos colocar dessa forma. Você traz outras tantas mulheres, que são essas marcadas em escuro, que não têm lesão e que vão precisar ser investigadas com colposcopia. Mas isso, do ponto de vista de rastreio, não é exatamente um problema, porque você realmente precisa de testes muito sensíveis, né? É claro que você vai precisar aprender a lidar com esses pacientes que não têm lesões. E aqui, só para detalhar para os senhores, um exemplo prático que a gente vive todos os dias no consultório, uma paciente que recebeu uma citologia normal em 2022, mas foi feito também teste molecular e ela tinha presença de infecção viral pelo HPV-16. E aí, quando você traz pela triagem do HPV, na colposcopia você encontra, então, uma lesão exuberante, importante, com componente glandular, acetobranqueamento denso, que a biópsia se confirma como lesão intraepitelial cervical de alto grau. Então, é um exemplo prático dessa diferença de sensibilidade da citologia e do teste molecular. Bom, e uma segunda pergunta é: qual o modelo ideal a ser utilizado no rastreio, baseando-se no teste molecular PCR-HPV? Bom, isso é o que está previsto ainda hoje pelas nossas diretrizes nacionais, que tiveram a sua última versão em 2016. Exame citopatológico, Papa Nicolau convencional ou meio líquido, dos 25 aos 64 anos, com intervalos anuais, depois de 2 exames negativos, podendo passar para intervalo a cada 3 anos. O que vai ser mantido? Vai ser mantida a faixa etária. A faixa etária ela vai ser mantida prioritária, né, do público-alvo dos 25 aos 64 anos de idade, e nós temos aí um prazo de 180 dias da publicação da normativa ali baseado na resolução da Conitec para publicação das novas diretrizes. E isso já está sendo trabalhado, essas diretrizes já têm sido atualizadas. Optou-se por fazer uma adaptação das recomendações já emitidas pela Organização Mundial da Saúde no ano de 2021. Então, esse trabalho, baseado nas reuniões e no trabalho, claro, do grupo elaborador, ao qual eu tenho participado também, já está acontecendo. E, no segundo momento, isso vai ser encaminhado para recomendações e revisão de um grupo de painelistas. E depois, claro, todo esse desafio de publicar as diretrizes e casar isso com a implementação em vida real. E como conduzir essa fase de transição. Então, vejam que são várias etapas, né? O trabalho está aí posto e ele tem sido realizado. Logo, nós teremos, então, mais novidades. E o que essas recomendações da OMS trazem para a gente, né? Eles dizem que, prioritariamente, você deve optar pelo teste molecular para o rastreio de câncer cervical. A faixa etária prioritária, que é diferente de público-alvo, sempre será de mulheres a partir dos 30 anos, sobretudo dos 30 aos 49 anos. Então, público-alvo é 25 a 64 anos, mas prioritário algo em torno de 30 a 35 anos, até os 45 ou 49 anos. E que esse rastreio ele deve ser regular e contínuo, e testes negativos podem voltar para um novo round a partir de 5 anos. Isso daqui é o que os programas já em curso no Brasil apoiam, e provavelmente não vai ser muito diferente das diretrizes que vão ser publicadas. Rastreio dos 25 aos 64 anos, teste HPV com genotipagem. Ali ainda estava escrito sem genotipagem, mas isso não vai ser previsto nas novas diretrizes. Vai ser colocado uma condição de serem testes com genotipagem,
e se 16 ou 18 positivo, por uma estratificação de risco que supera os 4% de uma lesão NIC3 ou pior, já indica a colposcopia imediata. Para HPV outros positivos, aí sim nós vamos fazer um teste reflexo que a gente chama de triagem. Esse teste reflexo ele pode ser com várias outras modalidades, né, de exames, mas especificamente no Brasil vai se optar pela citologia, pelo Papa Nicolau, e caso encontre alguma atipia, e aqui qualquer atipia, mesmo ascos ou Low-Sil, você encaminha para a colposcopia. Caso o teste seja negativo, você repete o rastreio em 12 meses. Então, HPV positivo, não 16 e 18, com citologia normal, repete o teste de HPV 12 meses após a data da citologia. E para os casos negativos, aí sim essa mulher vai ser conduzida a novo round de rastreio em intervalo de 5 anos. E aí surge sempre essa pergunta, né? Mas há espaço no rastreio para o coteste, utilizando a citologia e o teste de DNA HPV já como testes paralelos ao mesmo tempo, independente do resultado do HPV? Para um rastreio populacional de massa, em que se busca ter um equilíbrio do ponto de vista de custo-efetividade, não há espaço para coteste. Você vai iniciar primeiro com HPV e a citologia vem apenas para um grupo específico. É claro que isso tudo é modelado baseado em avaliações longitudinais do risco de lesões, sobretudo NIC3 ou pior, ao longo de 72 meses ou mais. Mas a gente sempre cita esse trabalho que mostra que, quando você rastreia isoladamente com citologia, mesmo uma citologia negativa, aqui na curva em azul, ao longo do tempo, você pode ter lesões NIC3 ou pior, mesmo tendo tido uma citologia negativa. Quando você associa citologia com HPV, ou apenas o HPV isoladamente, o resultado ao longo do tempo difere muito pouco. Então, por isso, do ponto de vista de custo-efetividade, não há indicação da associação dos dois métodos em conjunto como rastreio em modelo de coteste. Em relação à faixa etária, não vai ter mudança significativa, mas o que eu queria salientar e destacar para os senhores é a questão, sobretudo, das mulheres abaixo dos 25 anos. Se com a citologia nós já não tínhamos indicação de rastreio citológico abaixo dos 25 anos, com o teste molecular HPV, isso é praticamente proibitivo, né? Ontem mesmo eu dizia, isso é má conduta médica, porque nós temos uma alta taxa de infecção entre mulheres jovens, entre homens jovens também, da mesma forma, e o teste perde, nessa faixa etária, o seu poder discriminatório de lesão. Então, você vai ter muitos testes positivos, aumentando o risco de iatrogenia, gerando impactos psicológicos importantes, sobrecarregando os serviços de saúde, de investigação complementar. Então, de forma muito clara, não se justifica rastreio molecular para mulheres abaixo dos 25 anos, como também já não se justificava o rastreio citológico. Além disso, as lesões diagnosticadas nessa faixa etária, elas tendem a ser NIC2, a evolução é benigna e a regressão espontânea aqui é o que mais ocorre, é a regra. A regressão espontânea é a regra. E o impacto psíquico também, que eu já havia citado para os senhores. Todos os países que empreendem testes moleculares para rastreio não indicam para mulheres abaixo dos 25 anos. Essa publicação traz aí um resumo apontando os principais países, sobretudo europeus, e notem ali que esse ponto de corte está sempre entre 25 ou 30 anos de idade. Uma outra vantagem dos testes moleculares é a possibilidade das amostras de conteúdo vaginal autocoletadas. Isso já está bastante provado do ponto de vista de acurácia, que não há diferença significativa entre amostras autocoletadas e coletadas pelo clínico, quando se verifica os testes moleculares, né?
Hoje nós já temos no mercado nacional algumas possibilidades de dispositivos para autocoleta, mas é claro, ainda carece aí uma regulamentação do ponto de vista de casar qual dispositivo de autocoleta eu utilizo para cada teste molecular. Isso, evidentemente, deve ser feito quando for publicado as normas de implementação. E depois, num terceiro momento, uma terceira pergunta é: como escolher o teste de HPV dentro de um catálogo de inúmeras possibilidades, né? Quais são os critérios básicos? Quais os requisitos para se descobrir qual o melhor teste de HPV? E aí eu trouxe aqui algumas dicas, né? Como escolher esse teste? Primeiro, precisa, claro, serem testes baseados em detecção de tipos virais de alto risco, que a gente aceita comumente como sendo 14. Então, não há espaço para testagem de HPV de baixo risco. Os ensaios, eles precisam ser baseados em PCR para a detecção de DNA viral, prioritariamente. E essa coleta podendo ser pelo clínico ou por autocoleta. Testes com genotipagem parcial ou estendida, porque a genotipagem traz para a gente a possibilidade de estratificação de risco dependendo do tipo viral associado. E escolher plataformas que sejam robustas, automatizadas, com alta performance e validação clínica e analítica para rastreio primário. Isso é muito importante. Não são todos os testes que estão validados para rastreio primário. Então, você tem testes que podem ser utilizados, por exemplo, para segmento de casos alterados, para controle de cura, mas eles não estão validados para rastreamento primário. Então, é muito importante que a gente tenha acesso a uma listagem dos métodos que vão ser elegíveis para esse fim. Aqui eu trouxe para os senhores uma publicação agora de 2024, eles periodicamente fazem a atualização desse tipo de publicação, em que eles colocam um cenário dos testes mundialmente disponíveis para a detecção do vírus HPV. E vejam só, é bastante impactante. São hoje disponíveis no mercado mundial cerca de 264 testes comerciais distintos. Desses, 511 apresentam variantes de teste no mercado global quando se verificou dezembro de 2023. 50% dos testes de HPV no mercado global ainda não possuem uma única publicação revisada por pares e faltam evidências publicadas de qualidade de desempenho analítico e clínico em 79% dos testes. E onde estão a maioria desses testes? No mundo asiático, principalmente China, hoje representando a maioria desses testes disponíveis em mercado, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. O que os americanos trazem para a gente? O FDA aprova para fins de rastreio primário, eu destaquei aqui nessa cor rosa, duas possibilidades de teste. O teste da Roche, Cobas, HPV, e o teste da fabricante BD, OnClarity, que tem a genotipagem estendida. Então, são os dois testes autorizados para rastreio primário nos Estados Unidos. No Brasil, nós temos na publicação que embasa a decisão da Conitec uma listagem dos testes que têm aprovação em Anvisa e que podem ser elegíveis para rastreio primário. Entre eles também estão contemplados aqui os dois testes verificados pelo FDA e alguns outros, né? Então, isso está disponível aí na internet, a gente consegue depois fazer essa verificação. Mas é muito importante realmente que a gente se atente para a questão do teste específico. E por último, por que não valorizar os outros tipos virais, 16 e 18, do ponto de vista de encaminhá-los diretamente para a colposcopia, sem a necessidade de um teste reflexo, né? Essas denominações, elas são novas e esses conceitos eles precisam ficar um pouco mais concretizados, né? Sedimentados na nossa mente. Então, existem dois tipos de genotipagem.
A genotipagem parcial, como eu havia comentado, em que, de um lado, você tem a indicação dos tipos virais mais importantes, 16 e 18, ou ainda 16, o 18 e o 45 dentro de um segundo canal, e, de outro lado, você tem os outros tipos virais que teriam riscos intermediários agrupados em um único canal, em que você não identifica qual exatamente é o tipo que está infectando ali a sua paciente naquele momento. Diferentemente da genotipagem estendida, em que você consegue nomear individualmente 6 tipos virais, sobretudo nesse teste comercialmente chamado John Clarity, do Viper, BD, em que você tem 16, 18, 45, 31, 51 e 52 isoladamente, e os demais tipos separados em outros 3 canais, ora agrupados em pares, ora agrupados em trios, né? E por que isso seria importante, então, eu denominar de uma forma mais específica os tipos virais? Porque isso poderia trazer um aumento da estratificação, ou melhor, um aperfeiçoamento da estratificação de risco para os cânceres e lesões precursoras entre mulheres com testes positivos. Então, será que é a mesma coisa eu ter infecção pelo HPV 31 e ter infecção pelo HPV 66? Não, não é a mesma coisa. Você está em níveis de riscos diferentes. Há a possibilidade de melhora de especificidade dos modelos, sobretudo entre mulheres mais jovens, naquela faixa dos 25 aos 30 anos de idade, que é a faixa ainda em que você tem alta taxa de infecção e menos lesões intraepiteliais. E um detalhamento também naqueles grupos vacinados. Olha, eu tomei vacina, mas você utilizou qual vacina? E o HPV que hoje você está exposta, ele foi contemplado na vacina que você fez? São outras considerações. E também elencar as diferenças regionais, porque nós sabemos que no Brasil há algumas diferenças regionais, e quando você joga isso, então, para um cenário mundial, essas diferenças são ainda mais profundas, do ponto de vista de importância dos tipos que estão infectando as pacientes. E eu queria chamar a atenção para vocês, o 16 e o 18 ele está muito bem consolidado, mas o que vem chamando bastante atenção nas últimas publicações é também o tipo 31. Nessa publicação específica do México, vejam que o HPV 31 ele está ali muito próximo do HPV 16 do ponto de vista de frequência entre as atipias mais graves. Essa outra publicação do grupo canadense mostra, inclusive, HPV 31 acima do HPV 18 quando se avalia mulheres com diagnóstico de NIC3 ou pior. Tá? E na nossa casuística aqui, nós temos publicado alguns trabalhos mostrando a nossa população atendida aqui nos ambulatórios. Nós também verificamos que, claro, o HPV 16 disparadamente é aquele que traz maior risco, mas vejam que quando se avalia lesões precursoras, o HPV 16 ele corresponde a algo em torno de 30% a 35% dos casos, mas os outros HPVs têm uma contribuição importante da ordem de 40% a 45% dos casos. E quando se avalia câncer, quando se avalia lesões invasivas, o HPV sobe para 47%, o HPV 16 sobe para 47%, o 18 cerca de 20%, e os outros tipos aí prefazem algo em torno de 18%. E quando a gente avalia, então, a genotipagem estendida, e nós temos feito esse levantamento, esses dados ainda não estão publicados, mas estão sendo preparados, o que a gente verifica na nossa casuística de mulheres atendidas no serviço de colposcopia é que o HPV 16 corresponde, de novo, a 40% dos casos, quando se considera as lesões de NIC2 ou mais graves, mas logo depois, aqui cortou, eu peço desculpa, mas nós estamos aqui mostrando HPV 52, 33 e 58, 52, 31
E aqui no segundo momento, provavelmente, deixa eu ver qual não está aqui, é o grupo do HPV. Eu não consigo ver aqui no slide, depois eu vou mandar para vocês, porque ele cortou em cima e cortou embaixo. Mas aqui provavelmente nós estamos falando do grupo de HPV associado em dupla, que é o outro que está faltando. Mas vejam que o HPV 18 ele aparece só na 7ª posição, quando você avalia NIC 2 ou pior. Quando você vai para NIC 3 ou pior, você tem o HPV 18 indo aqui para a 5ª posição. Mas notem que à frente dele ainda é bastante importante a presença de 31, 52 e 33. Então, é isso que as publicações têm mostrado. Claro que quando você vai para o tipo, para câncer, aí sim o 18 sobe para a 2ª posição. E aqui a gente descobriu que aquele grupo era o grupo do 35, 39 e 68, que é o que estava faltando. Tá? Então, isso tudo traz para a gente a possibilidade de, no futuro, nós colocarmos outros tipos virais também para indicação direta de colposcopia. Quais outros tipos virais? Sobretudo 31, 33, 58 e 52. Então, eles provavelmente, em algum momento, vão ser mais valorizados, sobretudo quando a população vacinada chegar na faixa etária de público-alvo para rastreamento, e nós podemos, em algum momento, como prever essa publicação, realizar a indicação de colposcopia imediata para todos esses tipos virais, sobretudo quando você realiza estratégias de autocoleta, em que você tem dificuldade de testes reflexos, porque você teria que chamar o paciente para uma nova coleta no consultório. Então, vejam que os desafios são grandes, nós vamos ter que rever, recolocar, reposicionar muitos conceitos, e isso, claro, depende de tempo, mas depende também de uma ampliação da nossa atuação enquanto ginecologistas, para os colegas, para as mulheres especificamente, para que a gente normalize de uma forma definitiva a questão das infecções pelo HPV e as conduções baseadas em protocolos e evidências. Bom, o que eu queria trazer para os senhores hoje era essa discussão. Agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigada, Júlio, pela